Olá, estamos aqui para mais uma live, né, seguindo a nossa trajetória na jornada do autoconhecimento. E hoje nós vamos falar um pouquinho do nosso entendimento, né? Sobre as nossas sombras na jornada do autoconhecimento, como que a gente pode perceber, entender as nossas sombras na jornada do autoconhecimento. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Nina Rosa e estou sempre aqui trazendo conteúdos informativos sobre autoconhecimento, espiritualidade, energias, comportamento, ok? Deixa eu fazendo alguns preparativos aqui, deixando aqui já uma saudação para aqueles que forem chegando. Você que for chegando já vai compartilhando a live com outras pessoas, ok? E nós já vamos dar início então ao tema da live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Muita gratidão. Então, é importante que a gente fale um pouquinho sobre essa questão, né, de quando nós começamos a fazer questionamentos, né? Uma das percepções sobre o nosso estar, né, no processo de autoconhecimento é justamente quando começamos a ter esses autoquestionamentos, fazer perguntas, né? Perguntas do tipo: quem somos nós? Quem sou eu? Querer saber mais sobre você, sobre a sua essência, o que eu vim fazer aqui neste lugar, nesse mundo, qual é o meu papel nesse mundo, qual é a minha missão de alma nessa vida, quais as questões que eu posso adentrar mais para me descobrir e também saber mais do meu compromisso, né? Do meu compromisso em estar aqui. Qual o meu propósito dentro de tudo isso? Qual o meu papel dentro desse cenário, tá? Então, esse é o primeiro passo que a gente pode se reconhecer, né? Fazendo aqui uma introdução sobre o autoconhecimento, porque sempre as pessoas perguntam: como eu posso saber se eu estou no processo de autoconhecimento? É justamente quando você começa a fazer essas perguntas, buscando esse mergulho interno, esse mergulho interior, um mergulho mais profundo, para saber mais sobre a sua essência, sobre o seu jeito de ser, tá? Porém, nessa jornada, nessa busca, olá Leila, seja bem-vinda, já vai compartilhando a live. Porém, nessa busca, né, por estas respostas que esse é o primeiro passo da nossa jornada no autoconhecimento, quando eu começo a fazer essas perguntas mais profundas sobre a minha essência, nós temos que avançar, a gente não pode ficar só nas perguntas, a gente tem que ir adiante, porque se a gente fica só nas perguntas, a gente continua no mesmo lugar, tá? A gente não vai sair do lugar. Aí que entra a questão, né, muito importante, que eu sempre digo que a gente precisa de coragem e de autoamor, tá? Porque o que vai acontecer nesse momento que você for avançando, depois que você começa a fazer essas perguntas, as sombras vão emergir, né? As sombras que estavam ali bem guardadinhas, bem escondidinhas, elas vão começar a aparecer, né? Então, é por isso que eu sempre digo, tenha aí essa dose elevada de paciência, de coragem, de autoamor, porque vai começar a aparecer, tá? Essas coisas que estavam escondidas, essas sombras, né? E aí no começo também, uma outra questão que é importante a gente falar aqui, que no começo é comum
que a gente comece a ficar assustado, assustada quando a gente começa a ter contato com essas sombras. E aí, o que a gente faz? A gente nega. Ah, não, isso não é comigo. Não, eu? Não, não, não. Isso não é em mim, isso não está em mim. Ou até mesmo a gente faz de conta que não vê e foge, né? A gente foge daquela situação, foge daquele cenário, foge daquela percepção, né? Então, aí a gente tem essa questão que a gente começa, mas se você ficar nesse lugar de negação ou de fuga, também não vai sair do lugar, né? Então, de novo, paciência, coragem, autoamor para seguir adiante e tomar a frente desse processo que é seu. A gente pode até contar com a ajuda de outras pessoas, de um psicoterapeuta, né, de um profissional da área que possa te ajudar nesse mergulho, nesse processo, só que ele é seu, né? Então, a pessoa que estiver ao seu lado, te apoiando, te auxiliando, sendo ali o seu treinador mental, o seu psicoterapeuta, aquela pessoa qualificada para estar ali do seu lado, o máximo que ela vai conseguir fazer é iluminar o caminho para você, ajudar você com as perguntas e jogar um foco de luz aqui, outro foco de luz ali, para que você perceba, mas a tomada de decisão é sempre nossa, nunca vai ser daquele que estiver do nosso lado, nos ajudando nessa trajetória, nessa caminhada, né? Você pode ter livros, existem várias ferramentas que vão nos auxiliar, né? A começar a observar mais essas sombras, essas coisas que estão em nós, né? Esse processo ele vai acontecendo e vai pode ser várias ferramentas, pode ser esse treinador mental, pode ser esse psicoterapeuta, pode ser livros, filmes, né? Séries, né, de autoconhecimento que você está assistindo, e isso te leva para esse mergulho interior, né? Só que a tomada de decisão sempre vai ser nossa, nunca será do outro. O processo é seu. O máximo que pode acontecer é que a outra pessoa te ilumine, te dê uma luz, mas não vai viver aquela situação por você. E aí é importante também trazer aqui como eu consigo perceber, né, que eu estou tendo contato com essas sombras, porque às vezes você pode fazer a pergunta, ficar em dúvida, né, você começa a não saber mesmo, será que eu estou vivendo o processo do autoconhecimento? Será que eu já estou avançando nesse processo e eu já estou tendo contato com as minhas sombras? Então eu vou trazer alguns pontos aqui para a gente ir percebendo em que nível nós estamos, como nós estamos caminhando nesse processo de autoconhecimento, ok? Então, elas vão se tornando mais perceptíveis, né, para a gente quando nós começamos a fazer perguntas que até então nós nunca tínhamos feito. Muitas vezes passávamos por aquela situação e a gente nunca percebia que aquilo era algo que nos incomodava ou que aquilo era algo que não fazia parte da gente ou que fazia parte da gente, né? Então, muitas vezes elas vão se tornando mais perceptíveis. Olá, Helena, seja bem-vinda, já vai compartilhando a live. Elas vão se tornando mais perceptíveis para a gente quando nós começamos a fazer perguntas que até então nós nunca imaginávamos que nós íamos questionar, fazer questionamentos de coisas que até então para a gente era tudo muito normal, era tudo muito
você não via aquilo como algo diferente na sua vida, você simplesmente incluía aquilo e seguia adiante. Mas nessa jornada a gente começa então a fazer essas perguntas, a questionar coisas que a gente nunca tinha questionado antes, coisas que nós nunca tínhamos colocado, a nossa percepção passam a ter uma importância grandiosa, e normalmente essas coisas que passam a ter mais, começam a saltar aos nossos olhos, elas estão relacionadas com aquela questão de estar no mundo, porque eu estou no mundo e qual o meu propósito diante do outro, da outra pessoa. Então a gente vai saindo de uma postura mais egóica, né? Mais preocupada com a gente mesmo. Não que a gente não tenha preocupação com a gente tem, mas a gente começa também a se preocupar com o bem-estar do outro, com o bem-estar de todas as criaturas, o bem-estar do planeta, o bem-estar das plantas. A gente começa a ir por um caminho que até então a gente não tinha essa percepção. Lógico que eu estou falando de um local, de um lugar, trazendo o meu ponto de vista, né? Mas conversando com outras pessoas, a gente percebe que também tem muitos aspectos parecidos com esses que eu estou trazendo aqui agora, que é essa questão de você começar a ter conexões mais profundas com as outras pessoas, com a natureza. Você quer ter mais esse contato com a natureza, você se preocupa mais com a natureza, você começa a ter interesses que até então você não tinha, coisas que você gostava muito. Vou citar um exemplo de filme de terror, por exemplo. Eu tinha antes, né, alguns anos atrás, eu gostava muito de filme de terror. Eu assistia tal, depois não conseguia dormir direito, ou então, tipo, eu era adolescente, bem jovem, né? E aí eu assisti o filme e meus pais, e a gente ficava, né? Pai, mãe, deixa assistir esse filme. Aí de tanto pedir, eles deixavam, né? Mas eles não gostavam muito. Deixava, só que aí depois quando terminava o filme, eu tinha medo de andar da sala até o quarto, né? E por que eu tô falando isso? Então, aquilo pra mim, depois eu fui crescendo e me tornei ainda adulta, eu gostava ainda de assistir filme de terror. Só que hoje não faz mais sentido pra mim. E veja bem, começou a não fazer sentido pra mim antes de que eu soubesse qual o significado disso. Depois de muito tempo sem sem assistir filme de terror, aí eu tava vendo uma pessoa que estava falando sobre energias e ela falou: olha, gente, não assistam filmes de terror, porque a energia que está sendo reverberada ali é uma energia de baixa frequência, uma energia que seres de baixa frequência gostam de estar próximos, tal. Então você vê que quando você começa a trilhar esse caminho do autoconhecimento, isso vai te levar para o caminho da espiritualidade, e coisas que faziam muito sentido na sua vida vão perder o valor, vão deixar de ter essa presença na sua vida, de ter esse peso na sua vida, de ter essa importância, né? Na verdade não é nem peso a palavra, de ter a importância que tinha, porque você começa a mudar a sua forma de se ver, a forma de ver o mundo e a sua forma de se relacionar energeticamente com as coisas. As conexões de alta frequência, elas ficam muito mais presentes na sua vida e você consegue ter conexões que antes você não tinha. Coisas, por exemplo, eu via uma árvore e eu achava normal, era uma árvore. Hoje não, hoje eu vejo uma árvore e para mim ela é um ser divino. Então a conexão começa a ser diferente, tá? E
cenários novos, né? Como eu disse, começam a saltar aos seus olhos, coisas que você gostava passam a ser questionadas, aí nós queremos saber o porquê das coisas e nesse mergulho a gente vai encontrando coisas que não eram tão bacanas na gente, que não eram tão bonitas, né? E aí vão também aparecendo pessoas, e normalmente são pessoas com ambiguidades, vamos dizer assim. Você tem pessoas que você se sente muito bem do lado delas e outras pessoas que te causam um grande incômodo. Então são encontros ambíguos. Mas por que esses encontros estão acontecendo? Porque justamente são esses encontros ambíguos que são eles que vão te nortear nesse iluminar das suas sombras, né? Essas coisas vão acontecendo para que a gente possa ter contato com as nossas sombras, tá? E por que isso acontece? Para que a gente justamente possa trabalhar, desculpa. Então, esses encontros que não são tão confortáveis, porque os encontros confortáveis, eles são ótimos, eles são bons, eles nos trazem ensinamentos também. Mas quando a gente sente desconforto com alguma coisa, justamente a gente precisa dar uma olhadinha com mais profundidade ali, porque normalmente é ali que reside algum tipo de aprendizado com relação às nossas sombras ou a nossa sombra com aquele determinado cenário, com aquela determinada pessoa, com aquela determinada situação, com aquela determinada com aquele determinado acontecimento na nossa vida. E aí você pode falar assim, mas você sempre tem facilidade com as coisas? Não, então eu também tenho desafios. Eu também me pego às vezes perdendo a paciência, eu me pego às vezes não sendo uma pessoa tão elevada, mas aí entra aquela outra questão que eu já falei em outras lives, que é o praticar o vigiai e orai. O vigiai é estar atento, prestar atenção nos seus sentimentos, nas suas emoções, porque sentimentos, emoções, palavras, gestos, atos são energias. E de repente você pode estar entrando numa energia de baixa frequência sem perceber, tá? E aí por isso que você tem que estar atento, vigiar. E orar é o quê? Orar é justamente cuidar dessa frequência que baixou. Como? Praticando afirmações positivas, mantras, afirmações positivas mantradas, orações, decretos. Aí cada pessoa vai usar aquilo que ela tem como referência na vida dela e que faz sentido para ela, tá? Então as sombras, elas não estão ali à toa, tá? E normalmente, quando a gente tem esse primeiro contato, a gente tende a negar, a gente joga isso pro outro. Não, isso aqui não é meu, isso aqui tá no outro, é dele, é dela, não é meu. Mas é importante que a gente olhe e perceba. Se isso me incomoda, tem alguma coisa aqui que tem uma mensagem para mim, tem uma coisa que eu preciso olhar para eu aprender, tá? Até mesmo olhar e entender que realmente aquilo não é seu, mas por que aquilo te incomoda, né? Porque a gente, às vezes, tem a questão do controle. Eu me incomodo com aquilo que não é meu, que é do outro, porque eu estou no campo da sombra do controle. Eu quero controlar o ambiente, eu quero controlar o outro, e aí assim eu me sinto leve, tranquila, porque eu estou controlando as coisas. E o controle, ele é uma sombra, né? Porque quando a gente precisa do controle, a gente ainda está no comando do ego. Quando a gente está no comando do ego, a gente está travado naquela situação, a gente não vai adiante, porque a gente está preso no apego, né? Nós estamos apegados àquilo, àquela situação. Porque quando estamos libertos, a gente começa a entender que tudo tem
uma coexistência alinhada com a frequência energética e com o propósito de cada um. Estamos todos nesse caminho, nesse processo de aprender, né, de reconhecer essas sombras, ressignificar, né, entender essas sombras, conhecer as sombras, entender as sombras, ressignificar as sombras. Quando você faz esse processo, você já trouxe a luz para isso. Então isso já deixou de ser uma sombra, isso passou a ser um aprendizado, tá? Então as sombras estão aqui em nós, em mim, em você, justamente para nos levar adiante, tá? Mas para isso, como eu sempre digo, precisamos ter a paciência, a coragem e o alto amor. Olá! Para seguir adiante, porque na verdade, se a gente parar para pensar, luz e sombra são como que eu vou dizer? São partes da mesma coisa. Luz e sombra são partes uma da outra. Na verdade, a sombra é a ausência de luz, mas a luz só vai poder ser refletida se tiver um campo para que ela se reflita, ou seja, um campo sem luz, um campo com sombra, tá? Então, sombra e luz são partes da mesma essência, são partes uma da outra, tá? Então, a sombra tem aí o seu propósito, tem o seu significado para cada pessoa. A sombra que eu tenho que iluminar, que eu tenho que avançar, não será a mesma que a sua, ou até pode ser uma sombra minha bata de frente com a sua e tá tudo bem. E aí reside essa questão da gente perceber que muitas vezes pessoas chegam na nossa vida justamente para dar aquele holofote, colocar aquela lanterninha na nossa sombra e no começo a gente vai negar, a gente vai falar que isso não é nosso, que isso é do outro, tá? Essa é a grande beleza, esse é o grande processo, né, do autoconhecimento, do caminho pela espiritualidade, é saber que essas sombras, elas precisam ser acolhidas, entendidas, percebidas, ressignificadas. Quando isso acontece, a gente já iluminou essa sombra. Aí já é um processo de aprendizado, aquilo já está internalizado em nós como um aprendizado, ok? Muita gratidão a você que está aqui comigo assistindo essa live. Eu gostaria que você me dissesse o que você achou, o que você acha do que está sendo dito aqui. Qual a sua percepção sobre esse tema? Muita gratidão. Então, a mensagem é: vamos acolher as nossas sombras para trazer luz para elas, para iluminá-las, para que essa sombra ela seja entendida como um aprendizado que vai nos levar ao caminho da sabedoria. Ok? Muita gratidão a você que está aqui, você que não me conhece ainda, eu sou Nina Rosa, eu tenho um canal no YouTube que chama Herança Divina por Nina Rosa, tenho aqui o Instagram que é Nina Rosa HD, o Facebook também, Nina Rosa HD. Então, se você não me segue ainda, já me segue aqui no Instagram, me segue lá no YouTube, lá no Facebook também. Seja bem-vinda, bem-vindo.
Oh, que bacana. A Helena tá falando que adorou a live, amou a live. Gratidão. Eu também sempre gosto muito de estar aqui com vocês, trazendo esses assuntos, trazendo esses temas, ajudando a iluminar um pouquinho o caminho, a jornada do autoconhecimento. E depois e eu sempre digo para mim, né? O processo de autoconhecimento é uma jornada espiritual. Quanto mais você avança no autoconhecimento, mais você adentra para esse campo da espiritualidade, essa espiritualidade que está em nós, que está internalizada, que muitas vezes está esquecida, só precisamos colocar ela para fora. E aí a gente passa pelas sombras, e a gente passa pelas sombras com alto amor, com coragem, com paciência, né? Um dia estaremos mais animados, outros dias nem tanto, alguns dias estaremos confusos mesmo, sem entender se aquilo ali faz sentido ou não. Tá tudo bem, tenha paciência, que o processo é esse, tá? E a a Tereza tá dizendo que achou o tema interessante, o tema é bem interessante para algumas pessoas, tá? Para outras pessoas não faz sentido algum isso que eu estou falando aqui. Por quê? Porque ela está em outro momento, porque ela está em outra fase, porque isso não faz o menor sentido para ela, porque ela está em outro momento, em outra percepção. Mas é importante que nós comecemos a despertar esse ser iluminado que somos, né? Nós estamos num cenário onde estamos passando por grandes desafios. E esses desafios que nos chegam, eles não são para nos deixar mais enfraquecidos, justamente ao contrário disso. Mas para nos fortalecer, precisamos reconhecer as nossas sombras, trabalhar essas sombras, entendê-las, acolhê-las, que são essas sombras que vão trazer para a gente o aprendizado necessário para que possamos avançar o nosso processo de despertar, o nosso processo de elevação da consciência, de entendermos que somos somos energia, somos somos a imagem e semelhança do Criador, de Deus, e não somos nem melhores nem piores, somos iguais. Aquela árvore que nos oferece a sombra, ela tem a mesma importância que eu, que estou aqui. Quando nós conseguimos perceber essa beleza e realizar essas conexões mais profundas, estamos avançando esse processo de autoconhecimento, de ser espiritual que somos. Começamos a entender que todos os animais, os seres elementais estão aqui para vivermos em harmonia, em comunhão, juntos. A Tereza está dizendo assim: as sombras doem, mas nos fazem crescer. Sim, a partir dessas sombras que e elas só são sombras, é interessante a gente pensar sobre isso. Elas só são sombras porque não estão iluminadas. Elas só são sombras ou porque a gente não olhou para elas, ou porque nós negamos essas sombras. Então elas são sombras. Um dia elas passarão a ser luz quando iluminarmos, né? Quando olharmos para isso, ok? E é justamente isso que nos eleva, que nos tira desse caminho, desse lugar de seres densos, seres que não percebem que tudo é um só. Quando eu estou em sofrimento, esse sofrimento é uma energia. Então esse sofrimento reverbera no nosso planeta.
Quando eu estou bem, quando a minha energia está elevada, essa energia reverbera no planeta, então está fazendo bem para o planeta, para as pessoas. E esse é um processo de reconhecimento. Então eu fico muito feliz de poder falar sobre isso, porque isso me traz alegria, sabe? Eu quero que mais pessoas estejam nessa jornada, nesse processo de se entender, se ver melhor e ser mais feliz, ter mais felicidade, ter auto-amor e espalhar amor pelo mundo, amor para todos os elementais, para todas as criações, para todos nós. Ok? Muita gratidão. Então, como eu estava dizendo, se você não me segue ainda, já me segue aqui no Instagram, @NinaRosaHD, Facebook também, @NinaRosaHD, e YouTube, canal YouTube Herança Divina por Nina Rosa, tá? E é muita satisfação estar aqui com vocês. Eu vou deixar essa live salva aqui no Instagram e vou postar ela também no Facebook e no YouTube, tá? Então, se você tiver dúvidas, quiser fazer comentários, deixa os comentários aí embaixo do vídeo. Quiser pedir algum tipo de conteúdo específico, também pode deixar aí nos comentários, ou então vai lá no direct, manda um direct para mim no Instagram, dizendo: olha, gostaria de saber um pouco mais sobre esse tema, gostaria de ver mais um pouquinho mais sobre isso. Olá, Felipe, seja bem-vindo. Estamos quase finalizando a live, mas eu vou deixar a live salva aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. Ok? Muita gratidão. Gratidão. Abraço de luz. Olá, Nade. Estou encerrando a live, mas como eu disse, eu vou deixar a live salva aqui, ok? Tá? Para vocês assistirem depois. Muita gratidão. Abraço de luz. Um beijo e eu aguardo vocês no domingo, por volta das 9 horas. Eu vou estar aqui no Instagram com uma live de prática de mantras, tá? Então nós temos lives de terça-feira por volta das 18 horas com envio de reiki. De sexta-feira, live sobre temas variados relacionados ao autoconhecimento e espiritualidade. E de domingo, por volta das 9 horas, a live da prática do mantra, ok? Beijo, tchau!